Antes de mais nada, eu não quero ninguém vindo me xingar, sou só um cara curioso, ok? Então não venham me chamar de fascista, ou sei lá, ou considerar comunista, ou um cara de direita, um cara de esquerda, um cara de sei lá o que, sei lá o que. Cara, olha só estou curioso, estava assistindo o debate e falei, qual será que foi o PIB em cada governo? Governo do Lula, governo Bolsonaro, como será que foi o desemprego, como será que foi a inflação, como foi tudo isso, tá? E aí às vezes tá pensando, cara, o fundo tá vermelho, sem viés nenhum, vamos trocar esse fundo só pra gente falar que a gente gravou um pouquinho em cada um, Caião? Como vocês podem ver, gravamos um pouquinho com fundo vermelho, agora um pouquinho com fundo azul e amarelo. Ou seja, tô aqui como um cara curioso. Então a gente teve aqui primeiro o Lula no mandato 2003, 2004, 2005, 2006 e aí depois 2007, 2008, 2009 e 2010, tá bom? Então o Lula teve esses dois mandatos. O Bolsonaro ele teve 2019, 20, 21 e 22 terminando esse ano. Então vamos falar de PIB. Lula, né, 2003 o PIB foi mais 1,14. Em 2004 o PIB foi 5,76%, em 2005 foi 3,20%, em 2006 foi 3,96%. Então no acumulado, tá, tivemos aqui 14,76% de crescimento no PIB. No segundo mandato de Lula, a gente teve aqui 6% de crescimento em 2007, 5% em 2008, praticamente zero, né, em 2009, em 2010 mais 7,53%. Então passamos por uma crise aqui, né, o subprime, e tivemos mais 19,85%. Quando a gente pega o governo Bolsonaro, a gente não terminou ainda o mandato dele, tá? Então são dados, obviamente, inconclusivos. Porém, eu, de curiosidade, puxei aqui os dados, tá? Então, 2019, o PIB subiu 1,14%. Em 2020, a gente teve um PIB horrível, porque foi o Covid. A gente nunca teve nada parecido na nossa história, tá? Mas, por mera curiosidade, ó, o PIB estava aqui menos 3,88%, tá bom? E no outro ano, 2021, o PIB foi 4,6%. Nesse momento que a gente grava o vídeo, saiu a prévia, acho que foi ontem ou anteontem, do PIB. Nesse ano estamos com 3,2% já do PIB, não é isso? Então, o acumulado até 2021, né, PIB de mais 1,69%, tá bom? Não sou eu que vou julgar, né? Fica a seu critério julgar, e aí você decide aí. Se você olhar só para esses dados, poxa, o PIB foi muito maior no governo PT, né, no governo do Lula. Vamos agora para um outro dado importante, inflação. Primeiro governo Lula, média de 6,4%. Segundo governo, média de 5,14%. Quando a gente pega a inflação aqui em Bolsonaro, média de 6,26%. Então ficou ali até que bem parecido. Aí vamos pegar desemprego. Onde será que foi pior, onde foi melhor? Primeiro governo de Lula. Quando o Lula assumiu o governo em 2003, ele assumiu o governo com um desemprego de 11,7%. Então, em 2002, o desemprego era 11,7%. Aí, fechamos 2003 com 12,4%. Então, fechamos com desemprego maior. Lembra que desemprego maior é pior, porque tem mais gente desempregada. Só que aí, né, o desemprego foi diminuindo. Em 2006, o ano foi fechado com 8,4% de desemprego. E no segundo governo do Lula, o desemprego fechou em 6,7%. Tivemos anos aqui com Dilma, Temer, e aí veio o Bolsonaro. Poxa, pegou ali, antes do governo dele, ele pegou em 2018 12,3% de desemprego, fechou o primeiro ano, 2019, com 11,9%, então ele melhorou essa taxa, explodiu geral, 2020, 13,2% de desemprego, 2021, o negócio explodiu, desandou, 14,9% de desemprego, então foi um alfa grande em relação ao quanto começou, tá bom? Então, como não fechou o ano ainda, a gente não consegue dizer qual é o fechamento de 2022. Agora, se a gente for comparar com o mundo, olha só, o desemprego durante o primeiro governo do Lula, ele também caiu de 6,5%, né, para 5,8%, e no segundo governo caiu de 5,5% para 5,4%. Então, no mundo, o desemprego diminuiu. E aí, no governo Lula, o desemprego também diminuiu. No mundo, o desemprego durante o governo Bolsonaro subiu, tá? Então, em 2019, estávamos com desemprego de 5,6%. E aí, quando a gente pega aqui 2021, 6,2%. Então, o desemprego aumentou. Obviamente, teve o Covid, foi isso que levantou tanto o desemprego do Brasil quanto do mundo. Não achei um dado de como estamos no desemprego global nesse ano. Bolsa de Valores. Governo Lula, primeiro. A gente pegou o fechamento da FHC, bolsa em 11.270 pontos, fechamos em 44.470. Então a bolsa subiu 294%. Segundo mandato, a bolsa subiu 55%.
de 44.470 para 69.300. Quando a gente olha aqui para o governo Bolsonaro, a bolsa estava 87.800, depois do governo Temer, e aí não fechamos, mas estamos hoje na casa de 112 mil pontos, então a bolsa subiu até agora 27%. Aí a gente olha para a dívida pública sobre o PIB, que é muito importante. Eu tenho o quanto de fato eu produzo, eu tenho o quanto eu estou endividado, quanto eu tenho que pagar. Então, quando você pega a dívida pública sobre o PIB durante o primeiro governo Lula, foi fechado em 65%. 65% do PIB era basicamente o que o país devia. Em 2010, fechamos ali com 62% de relação dívida pública sobre o PIB. E hoje, quando a gente olha para o governo Bolsonaro, temos mais ou menos 80% de dívida pública sobre o PIB. É muito importante ver também quanto que é investimento público e privado em relação ao PIB. Então, investimento privado no primeiro governo Lula foi na média de 15,19%, segundo o governo Lula na média de 16,43%. Hoje, no governo Bolsonaro, estamos em mais ou menos 15,46%. Quando a gente olha para o investimento público, a média era de 1,85% no primeiro governo, 2,83% no segundo governo e 1,62% no governo Bolsonaro. Bom, o que vocês acharam? O que vocês acharam desses dados? Como que isso aqui muda alguma coisa para você? O que você enxerga disso? Deixa nos comentários. Mas é o seguinte, se você xingar alguém nos comentários, eu vou deletar seu comentário, vou te bloquear. Seja leve. Não tem espaço para crescimento onde não tem debate com educação. Um grande abraço para vocês, espero você no nosso próximo vídeo e tchau.